Opa, pessoal, lê aqui e no vídeo de hoje vai ter um reard aqui, Nerd Crônico, jogos como serviço, a realidade é muito pior do que um corte. Não vi esse vídeo ainda, mas eu tenho basicamente a mais absoluta certeza que ele vai falar de gacha nesse jogo aqui, nesse vídeo, porque já fui avisado pelo meu amigo que ele fala sobre gacha. Como eu já fiz lá no meu Twitter, voltou ainda bem, até ser uma defesa, entre aspas, sobre gacha, sobre vício e sobre apostas e sobre agravantes morais. Então acho que dá pra falar um pouquinho disso daí, viu? Lá no meu Twitter. Ali, onde é que tá? Não tenho a menor ideia. Eu fiz lá a thread, eu nem sei pesquisar esse negócio de Twitter. Então, só saiba que tá lá no meu Twitter. Se você vê alguém aí falando, esse é o cara que passa pano pra jogo de azar, provavelmente tá falando de mim. Então, bora. Coloca no música. Ah, não, tá 20 minutos, tem que... Olá, pessoas que habitam nos confins da internet. Aqui quem fala é o Tucas e jogos como serviço estão morrendo. E só lembrando que uma das coisas que deixou os jogos como serviço viáveis, rentáveis, uma mina de dinheiro, é o sistema gacha, é o sistema de aposta e é o sistema otimizado de dependência, criação de vício, abuso do FOMO e otimização. É o paradoxo da máxima eficiência. Quando você se torna tão eficiente ao fazer o que você quer fazer, que você começa a se tornar um problema, tá bom? Então, para continuar. E bom. Tá. Nada. Já dizendo que eu sou bem palpiteiro quanto ao assunto é jogos em geral, análise de jogos. Eu não sou um cara que joga, então não analisem, não me venham como alguma autoridade de jogos. Posso falar, eu sei de lógica, sei de crítica, sei de construção argumentativa, mas jogos nem tanto. E alguns assuntos morais eu conheço bastante. Então, quando o assunto é jogos, não me tratem como nenhum tipo de especialista. Me julguem mais pelo que eu tô falando. Tão simples. A mais dura verdade é que as empresas vão seguir produzindo jogos que vão morrer assim que forem lançados. Jogos tipo o Concorde, ou Babylon's Fall, ou Esquadrão Suicida, Marvel Avengers, Pawn Stars, Anthem, Devolve, Crossfire. Basicamente, traduzindo para o que eu dou mais filmes ruins, filmes B. A cada ultimato que nós tivemos, tô tendo aí um monte, temos o Shang-Chi, temos da Lua, temos esse tipo. Temos um WandaVision, maravilhoso. Aí temos séries horrorosas do Gavião Arqueiro, por exemplo. A gente tem Miss Marvel, por exemplo. Temos As Marvels, por exemplo. Então, nessa âmbito de fazer arte, de fazer entretenimento, nós temos padrões, temos clichês, temos inclinações da indústria que acertam em certos graus e vem o pessoal errando. Porque mesmo que na indústria nós temos os melhores, digamos assim, ser o melhor não quer dizer que você vai errar e acertar sempre. Os maiores escritores, os maiores roteiristas, os maiores mangakas de todos os tempos não viveram fazendo obras número 10. Obras que transcenderam os tempos. Os melhores mangakas, os melhores escritores. Então, a gente não vive assim, ó. A gente não sobe de obra. Não, a gente é mais ou menos assim, ó. Esse é o tipo de coisa que a gente vive. Então, traduzindo de jogos para filmes, para séries, para arte em geral, é meio normal isso. Né? Mas não é porque é normal de acontecer que a intensidade que está acontecendo seja pra gente falar, tá tudo bem. Não, né? A gente, mesmo eu, como você, somos agentes dessa indústria, somos pequenos agentes, quando a gente se une, pela nossa indignação ou pela nossa análise, a gente consegue pelo menos fazer um barulhinho. Né? Porque é o normal que a gente pode acertar qualquer coisa. Fire X, Lawbreakers, Radical Heights, Skull and Bones, The Day Before, Knockout City e Hyperscape. Sim, é provável que você nem lembre de metade dessas bombas. E eu levei um tempão tentando decorar e falar o nome de tanto lixo. Parecia até que eu tinha dado play aqui em casa na playlist Top Brasil do Spotify. Mas enfim, tentativas de jogos como serviço vão seguir existindo porque basta um desses desgraçados dar certo pra garantir muito dinheiro. Por muito. Ultimato, a Marvel inteira, filmes de heróis, filmes blockbusters, é a própria estrutura. Um grande hit monetiza pequenos micro hits. E a partir daí você desenvolve cinema de faroeste, cinema de cyberpunk, cinema futurista, anos 2000, cinema, slow cinema, tudo isso é feito por grandes. Então, grandes riscos, pequenos riscos, e por aí faz. E a única coisa que conecta as tentativas é qualidade, proposta, premissa e caráter artístico. Tempo com quase nada de trabalho para a empresa que criou ele. Games live services sendo produzidos por empresas gigantes são tipo bilionários se divertindo enquanto apostam em corridas de cavalo. Mesmo sabendo que a chance do cavalo escolhido ser o vencedor é de 1 em 12, eles não se importam em perder dinheiro porque eles já têm uma quantidade infinita. E se por um acaso... Não, é ao contrário. Isso se chama diversificação de mercado bruto. Qual que eu digo? Bilionários, empresas gigantescas, não é uma pessoa que gere. Você abre vários e vários setores para você poder apostar com significância. Eles não gostam de perder dinheiro. Muito pelo contrário. Você pega... Vamos lá, um dá certo, ou pega outro, e você vai apostando. A diferença é, você na sua diversificação de carteira de trabalho, na sua diversificação dentro dos seus ganhos. Pensa que
para o bilionário, você vender brownie na sua escola, você vender brownie no seu trabalho, você tentar ganhar alguma renda extra. Vou fazer uma arte aqui na internet, e é isso para eles. Então eles pegam o montante que eles ganham e diversificam. Isso é chamado de projeto não concatenado de alto ou baixo risco. Basicamente, você abre projetos que esse tem chance, esse não tem chance. Por isso que, mesmo que na época onde nós estamos mais tendo jogos como serviço, que nós mais estamos basicamente, tipo, se os bilionários, se as empresas só conseguissem ir para um estágio, esse estágio seria todo mundo só fazer um jogo de serviço, todo mundo só tentar ser Fortnite. Nós temos vários jogos incríveis para se ter. The Last of Us, parte 1, parte 2, God of War. E mesmo que eu não goste de algum desses jogos quando eu joguei, mesmo que são jogos que eles têm premissas diferentes, eles têm premissas disruptivas, Mario Wonder, vários jogos bons lançados antigamente, mesmo que você não goste de como esses jogos estão levando o padrão de jogos globais, são jogos inspirados, são jogos com cargas artísticas, são jogos que tentam passar a experiência mesmo que você não goste. Eu não gosto de Last of Us Part 2. Eu joguei e eu não gostei. O meu não gostar não significa nada, porque eu não jogo muito jogo. Então é um gostar irrisório, é medíocre. Eu sei fazer análise narrativa, mas quando o assunto é jogo, me cala minha boca. Eu calo minha boca, eu sei o meu lugar. Então, o que isso significa? Que o problema não é o que eles estão tentando. O problema é o retorno, o não retorno e os padrões da indústria que está se colocando. É muito fácil a gente pegar a indústria, pegar um pedacinho dela, só que a indústria de jogos é muito grande, tá? Então, não é aposta, não é uma aposta, eles não jogam, eles investem, são investimentos com não tanto risco. Olha, dá para dizer como é a aposta? Não, porque ao contrário de um próprio apostador, é um pouco mais simples. Um apostador aposta porque ele quer apostar, ele não se importa se ele vai ganhar ou não, ele quer a emoção, tá bom? A questão aqui é que o risco é grande, mas se você acertar, você acerta muito. É como se fosse um investimento. É como se você subisse um prédio, abrisse e rezasse para que naquela região aquele prédio se tornasse um prédio comercial. Dentro nesse ponto, é um pouquinho o exemplo de aposta faz um pouco de sentido, só que tem exemplos melhores. Aquilo que você dá um tiro na sua cabeça, porque o risco é alto, mas a recompensa é maior ainda, o que gera distorções do mercado, basicamente. O cavalo escolhido tem a sorte de ganhar a corrida, bom, aí eles vão ter ainda mais dinheiro. Eu sei, essa analogia pode até parecer exagerada, mas se liga só, em 2023, 60% de todo o tempo de jogo dos gamers foi gasto em jogos como serviço. E, na verdade, ao contrário. Não faz sentido. Muito pelo contrário. Mais de 90% dos jogos não viram ganho de franquias. Muitos jogos, desde a era do 2000, desde a era do Play 2, do Play 3, do Play 4, quanto do montante lançado se tornam jogos que transcendem o jogo de uma jogatina só. Ser jogado e ser esquecido é o padrão dos jogos. Qual é o padrão de ser jogado e não esquecido? Jogos como serviço. Eles geram uma codependência. Enquanto os jogos tentam ser apenas uma experiência, se ele for a mega experiência que te marcar e te levar para o resto da vida, como Shadow of the Colossus, por exemplo, maravilhoso. Mas muitos jogos joguei, passou igual filmes. A minha análise aqui pode ser jogo, mas traduza para filmes. Quantos filmes, blockbusters, são feitos jogados às traças? É aquela arte descartável. Velozes e Furiosos, que faz um sucessinho, gera um bilhãozinho, mas nunca mais vai ser lembrado. É só o filme do ano. Não muda vidas. Não é um pedaço de arte realmente que vai transcender. Não tem nada lá além de um apelo comercial. É a mesma coisa. E os jogos como serviço, eles só têm um cálculo diferente, basicamente, por enquanto. Mais jogados já estão no mercado há mais de 6 anos. Fortnite no topo em todas as plataformas. Fortnite, Roblox, Minecraft. Aí é sacanagem. Tipo, são jogos além de graça, com alto fator replay, com alto fator comunidade, com alto fator criativo. São jogos que têm uma métrica de jogabilidade diferente dos outros jogos. São jogos de reinteração. Esses jogos aqui, que são jogos, vamos lá, jogos first to play, que é jogos offline, só por eles estarem aqui, já é incrível, porque são jogos que você joga, são as 10 horas e nunca mais volta. Isso mostra que tem uma quantidade massiva de jogadores. Já jogos de recorrência são métricas melhores. Na verdade, isso tinha que ter uma lista que separasse, porque não quer dizer que um jogador que gosta de Roblox, que ele vai jogar um God of War. São jogadores, são gamers. Um jogador de celular tem um perfil diferente, jogador de Fortnite que tem um perfil diferente, jogador de God of War que tem um perfil diferente, jogador de FIFA que tem um perfil diferente, jogador de Need for Speed. Já se passou a época
de jogos serem nicho, jogos são mainstream. E assim como mainstream, você tem quem gosta de pop, gosta de rock, gosta de filme de ação, gosta de filme de romance, gosta de filme de drama. E daí, se a maioria dos filmes feitos são blockbusters, tá cheio de filme, milhares de filmes que não pegam essa pegada. Claro que, assim como os filmes, a gente pode dizer que esses jogos eles estão comendo uma parte significativa do mercado. Fato. Mas a diferença aqui são jogos gratuitos, são jogos de processamento médio, são jogos com... E esses anos que eles estão são validador da sua efetividade. Então, eles se retroalimentam através desses anos, são jogos com alto replay. Então, eu não acho que olhar para esse gráfico e falar, opa, temos um problema. Não, é que você está analisando de uma forma meio, acho que pessimista, que no final não significa muita coisa. Os dados são analisados de maneira errada. Você está comparando burro com cavalo. Seguido do Roblox no PC, GTA Online e Warzone nos consoles, CS, League of Legends, Valorant, Rocket League. Eu tenho que começar a calar a boca, porque vai cair no argumento que eu tô falando aqui, né? Foi mal, desculpa. E até The Sims 4 aparecem nesse ranking. Só 23% do tempo total de jogo dos gamers em 2023 foi gasto em lançamentos. E ainda assim, dentro dessa porcentagem tem uma pegadinha. Porque nesses 23% a gente tem as franquias anuais, como FIFA, que não se chama mais FIFA, Madden e NBA 2K. Eu inclusive considero todos esses games aqui e as práticas que eles têm como jogos-serviço. São jogos vinculados a outras coisas mainstream tão grandes, não maior que jogos. Jogos são muito maiores, empresa sim, jogos são gigantescos, são maior que futebol, maior do que tudo. Mas faz o comparativo certo. Tá vendo o ponto? Jogos englobam, basicamente, é como se eu chamasse jogos de esporte. É como se eu pegasse, só que aí é só futebol, é só FIFA, é só NBA. Não significa que esses jogadores se converteriam naturalmente para outros jogadores. Isso aqui é uma extensão de um hobby, não um hobby puro por si, igual ao Fortnite, igual ao Roblox, igual ao Call of Duty, igual ao FIFA. FIFA falei besteira, mas você não entendeu. Mas, enfim, eliminando esses lançamentos, que na verdade são franquias anuais, só 8% do tempo de jogo dos gamers em 2023 foi gasto de fato em jogos novos que não são anuais e nem jogos como serviço. Aqui entrariam exemplos do que a gente define como jogos single player, que seriam em 2023, tipo Baldur's Gate 3, Starfield, isso. E por si já tem uma taxa de replay, já tem uma taxa de fixação melhor, são jogos com começo, meio e fim. Eles têm que ter uma carga horária jogada menor. Eles têm que ter. Eu tenho 500 horas de Master Duel. Eu tenho 3.000 horas no Duel Links. Eu tenho 5 anos jogados no CDZ. São jogos com replay, uma taxa de atualização gigantesca. Esses jogos não. É igual você comparar, o cinema vai acabar porque as pessoas estão assistindo mais séries. Mas são tipos de entretenimento que se medem de maneira diferente. São taxas de replay diferentes, são jogos com começo, meio e fim. São jogos que têm a taxa média de tempo menor. Então, eles estarem aqui a 8% já é impressionante. É muito impressionante, porque um jogador, é só você pegar a taxa. Talvez o tempo assistido seria melhor em número de players jogando. E são jogos caros, competindo com jogos gratuitos. Então, não quer, muito pelo contrário. É acessibilidade. Não é uma reformulação de público emergente, não. Esses jogos existirem, e esses jogos serem o que eles são, mesmo que o seu inimigo é ileal e desleal, mostra a força de que as pessoas querem esse tipo de jogo. Cansa jogar Duel Links, cansa jogar esses jogos infinitos, porque eles não têm começo, eles não têm meio, eles não têm fim, eles não sequestram o público. O público está lá, tanto porque, eu já falei, padrão de público, mas esse padrão de público pode evoluir a esse tipo de jogador. E esse tipo de jogador dificilmente vai para o Duel Links, vai para jogos serviço, vai para jogos gacha. Olha a diferenciação, porque aqui é uma experiência por completo. Os outros jogos são meia experiência. Isso aqui é outro problema, não é esse problema. Reformulação de público, gente, é quando a indústria tem algum padrão tão gigantesco, tão enorme, que ela reformula a percepção de qualidade do público de maneira retroativa. É quase como se, meu Deus, eu tenho que pagar por um jogo, jogos tem que ser de graça. Ninguém fala isso. Mas não. Isso é por causa que aqui no Brasil é caro pra samba. Pagar 400, 300, 200, 120 reais num jogo é muito caro. Por isso que é o contrário, a lógica que se aplica. Claro que eu tô em meios gerais. Óbvio que em certas bolhas essa lógica ela não se aplica. Mas eu tô falando em certos gerais do que eu acredito. Super Mario Wonder. Só o Switch, pô. Quantas pessoas você tem jogando um Fortnite no celular, jogando Fortnite no PC fraco? Quantas pessoas têm Switch? Quantas pessoas tinham dinheiro? A métrica tá errada. Eu não tenho nenhuma fala. Esse tempo parado aqui é pra você pensar no peso que essa informação tem. Se precisar, nenhuma. Esse é o problema. Desculpa, Lucas. Nenhuma. A análise feita meio apocalíptica, dado a análise de dados brutos, você tinha que me dar uma linha cronológica da taxa média de atualização, da taxa média de fixação. Amigão,
é muito mais provável que o público emergente, culpado por esses jogos gratuitos, que conheceu os jogos, que começou a jogar, que se frustrou com esses jogos, e que depois, como eles viram como jogos serviço são ruim, eles foram lá e compraram jogos, entre aspas, de verdade, e gostaram. Muito provavelmente, nesse macro, o que permitiu que filmes e jogos, filmes e séries fosse para o mainstream, fosse para o público comum, foi a TV aberta, não a TV paga. Os filmes que entraram no imaginário popular, as séries que entraram no imaginário popular não foram os da TV paga. Foi chave, foi Todo Mundo Odeia o Chris no horário gratuito do horário nobre. Então essa informação, por si, sem uma linha temporal, não significa muita coisa, não significa que é uma análise profunda, e não significa que a partir daqui certas coisas vão concatenar a todo mundo tentar. Não, isso aqui é apenas um padrão que nasceu novo na indústria dos jogos. É igual o faroeste, é igual slow cinema, é igual a música trupada nos anos 80, é igual o corte seco, é igual aquele humor apocalíptico da década de 90, é igual o Brucutu Movie. É só uma tendência, é uma pequena tendência que já se mostrou não escalável e não sistemática. Ao contrário, jogos-serviço que se consolidaram tendem a monopolizar essa posição, fazendo com que quem joga jogos de serviço vai dar mais chance a jogos que não são de serviço do que a outros jogos de serviço. O que mudou foi, muito provavelmente, essa porcentagem manipulada é porque os jogos de serviço cooptaram por serem o que eles são e gratuitos, cooptarem uma parcela tão gigantesca de jogadores. Eu vou dar apenas um exemplo para o Toucas. 54% dos jogadores são mulheres. Aí você vai ver na pesquisa, colocar jogadores de Candy Crush para colocar como gamers. São jogadores, estão jogando jogos. Mas o perfil desse tipo tem que ser colocado no mesmo perfil de um cara que joga Dota, um joga que joga LoL. Tem a mesma ação, é o mesmo agente econômico. É um cara que joga e compra jogos de R$400, um cara que joga uma pessoa que joga Candy Crush. Não, não é. Então não, as pessoas... Ao contrário, é porque tanta gente joga Candy Crush, que é um jogo tão simplório, é um jogo tão simples, que esse público, ele pula as porcentagens. É um pouquinho diferente. Volta o vídeo e reassiste esse último bloquinho de narração. Ele já é mais do que suficiente para você entender por que a gente vê cada vez mais tentativas de jogos como serviço. E infelizmente ele explica também por que apesar de tantos fracassos seguidos... Não, porque enquanto um lado da indústria está saturado, ou um lado da indústria está no oceano vermelho, aqui a gente tem um oceano azul. Isso é bem simples. Se você pegar, cara, essa analogia do oceano vermelho e do oceano azul, uma análise empresarial muito simplória, é o conto de fadas das análises empresariais. Isso é bem simplinho. Você, em um resuminho, você pega o que isso quer dizer, tá bom? Mas eu não vou perder mais tempo explicando ela, porque eu sei, eu me conheço, eu vou exemplificar demais. Tem espaço para crescer, por isso que as empresas vão para lá. Só que as empresas não estão só lá, é só você ver o tamanho da Tencent, o tamanho de jogos que eles fazem. A bizarrice, se eu abrir aqui o negócio da Tencent, o quanto de... Eu jogo CDZ da Tencent, na GT. Só que se eu abrir aqui um launcher do GT, vai ter umas mulheres peitudas que o peito dela é maior que a minha cabeça. Cara, eu vou abrir aqui. Ah, não vou não. Vai que dar strike nessa eu engasguei nessa burudesca. Eu ia falar... eu ia fazer uma analogia, mas não deu. O aparelho não deixou. Então bora. Então é isso que eu tô querendo dizer. É que a indústria dos games cresceu demais. Ela cresceu e captou uma parcela muito grande. Ela tá embebecida por essa parcela. Que é a parcela do casual. Antigamente, gamers era alguém já um pouco mais fanático. Agora, gamers é eu. Um gamer que joga Genshin. Joga 3 joguinhos gacha. Mas há alguns anos atrás, gamer era o meu irmão, que jogava todos os jogos. Eu, com nem 20 jogos zerados na vida, sou gamer. O que mudou é a palavra. O sistema não mudou tanto assim, não. Mas a gente não vai parar de ver as empresas tentando emplacar eles. O que eu quero devagar com vocês agora é o que esses números podem significar pra gente a médio e longo prazo. E com a gente, eu quero dizer o público que ainda consome games normais. Sim, a palavra-chave aqui é ainda. Porque você que tá assistindo esse vídeo, pelo simples fato de se interessar nesse assunto, e quem sabe até por já ter apertado o botão de cima. Duvido. Assim como certos modelos de carros são mais eficientes para certas partes do público, as empresas não estão a fim de abrir mão de outros tipos de mercado. Se você pode fazer os dois. Empresas, nesse sentido aqui, não querem abrir mão de um público, mesmo que pequeno, porque outra empresa pode vir e fazer. Tá aí jogos indies que não me deixam mentir, tá aí várias formas. Não, jogos antigamente não eram muito melhores, não, as coisas só mudaram. Antigamente você tinha certas qualidades, certos enaltecimentos que ficaram no passado. Fato. Mas hoje a gente tem outros tipos, outros problemas, outros queres e outros porquês. A gente tem alguns problemas que se referem ao que a gente está vivendo. Mas ao você comparar o passado com o presente, é meio burrice, porque o passado já passou. Então é muito fácil analisar ele.
o presente a gente está vivendo. Então você está corrompido pelo padrão de vivência. Então não tem muito o que você querer fazer. É muito mais fácil comparar o passado de mais distante com o passado menos distante do que tentar colocar como presente. E dado que é só isso que o Tuca está querendo dizer, eu vejo muito mais como um alarmismo. Lê, mas é porque você está comparando com o cinema. Jogos é um pouco diferente. Fato! E por jogos serem diferentes e ser um aspecto mais complexo, esse dado tinha que ser mais complexo, porque ele é facilmente falseado. Se o Lucas estiver certo, por exemplo, que ele pode estar 100% certo, ele está mais certo por um acaso e pela uma sensação, não de argumentos lógicos, não de síntese. Entendeu o ponto? Ou seja, ele está certo apesar da análise estar errada, porque ele pegou a vivência dele como um gamer e colocou em argumentos não tão bons. É porque o canal dele tem uma pá casual, ele quer explicar isso para casual. Fato, bom, vídeo bom. 99% dos vídeos do Lucas são maravilhosos, mas essa análise aqui faltou um pouquinho. Faltou um pouquinho porque era muito falseado. Tinha que ter uma linha de histórico. Um gráfico, saiba. Vocês estão usando apenas um gráfico de um tempo específico na internet, estão tentando enganar você. Não tô falando que isso aqui é o Tucas, tá? Mas tô falando que a chance é muito grande. Se inscrever no meu canal, onde eu falo sobre essas coisas, sabe o que é uma loot box, sabe o que é um sistema de gacha e sabe também o que é a maldita armadura de cavalo que abriu as portas para todo o sistema de microtransação abusivo que a gente tem nos dias modernos. Você e eu somos a minoria barulhenta. Maldito! Sim. E por quê? Eles não estão reformulando a cabeça do gamer que estava jogando. Ao contrário, isso chama a atenção do público, do outro público, não de vocês. O que muitos dos gamers saibam é que vocês sempre foram minoria. O nerd não é mais o nerd de antigamente. O nerd atual virou nerdola e o nerd é apenas quem era antigamente a base, o casual virou um nerd, porque essa palavra foi reformulada. Então, o que significa é que quando você pega algo de nicho e você coloca para o mainstream, a base de pessoas aumenta tanto que as palavras e os termos usados antigamente perdem total seu sentido. O que isso significa? Isso aqui abriu margem para o casual que não gosta tanto de jogar. Enquanto você que gosta de jogos, de games, que vê jogos como uma experiência, mesma coisa. O que está acontecendo com jogos é a marvelização. É a blocksterização. Antigamente, na época do Poderoso Chefão, filmes eram para passar de experiência, para fazer críticas, para ousar, fazer diferente. Quando foi indo para o público casual, para o público que o cineasta tem que se curvar às vontades desse público, os filmes começaram a ficar engessados. Um exemplo mais banal. Rambo, pega o primeiro Rambo e o resto. Rocky, pega o primeiro Rocky e o resto. O público casual é medíocre e precisa ser medíocre porque eles são muito numerosos. E é isso que dá dinheiro, é ali que está o dinheiro, é o público que você consegue monetizar de uma maneira muito mais fácil. Porque o fã que menos reclama, que menos exige, é o fã mais fácil de tirar o dinheiro, que só vai comprar. É só isso só. É o que já aconteceu no cinema. Se o cinema sobreviveu, game sobrevive também. Dito seja! Jogos como serviço, games que são produzidos desde a sua primeira linha de código até a sua última peça de marketing, tendo em mente até jogadores que vão sustentar um modelo quase sempre abusivo e dar lucro por anos, sendo um novo normal. Ou melhor, eles estão aqui há tanto tempo que eles são só um normal. O modo Ultimate Team do FIFA, que agora passou a se chamar eSports FC, existe desde 2009. E eu não sei se desde o seu surgimento a parada já permitia que os jogadores gastassem dinheiro do mundo real para abrir cartinhas e ganhar jogadores. Mas esse sistema deu certo e gerou muita grana sendo adicionado a um jogo que a sua própria existência anual já é uma... O que as pessoas não sabiam antigamente era que isso de nicho de apostas, se jogasse para o casual, venderia tanto. Porque o casual não sabe lidar com gacha. O casual não sabe lidar com gacha. É algo muito novo para ele. Mas o casual não sabe lidar com gacha. Mas o casual sabe aposta. Sabe o que é aposta, telecena, jogo do bicho. E aí tá. Conseguiram monetizar de uma maneira muito mais eficiente. Antes, muito melhor do que isso, né? Uma completa aberração. FIFA, Maiden, NBA 2K e qualquer outro jogo esportivo lançado anualmente, pra mim, são jogos-serviços que já nascem com prazo de validade. E basicamente, eles existem há tanto tempo nesse formato que são socialmente aceitos. Todo ano tem um FIFA, que agora se chama eSports FC. É difícil de lembrar disso. Dá. Então, eu não gosto de gacha, eu não gosto disso de jogos-serviço, eu não gosto desse tipo de jogo que é apenas uma desculpa para usar jogos para gerar dinheiro infinito. Eu não gostaria que isso se tornasse normal. Você se ferrou, isso vai acontecer, porque não depende de você. Aí você tem um problema. Se você vê um problema nesse tipo de jogo, se você vê um problema casual se divertir com jogos, você tá ferrado. Então você vai acontecer porque é eles que mandam, eles são numerosos. Então sofra porque você e os seus amores são os menores. Eu e os meus amores são menores.
amo animação. A animação é vista como para criança, como infantil e como uma arte inferior. Eu tô ferrado e eu tenho apenas que aceitar, porque é assim que as coisas funcionam. Não. O número maior é maior que o número menor. Você tá ferrado. É assim que as coisas funcionam, é assim que o mundo vai funcionar. E é assim que tem que funcionar. Que vai por mim, tá bom? Então, se você realmente vê o medo daqui que o Tuca está querendo dizer é que ao chegar um novo nicho nos games, você vai perder o seu nicho, você vai perder o seu joguinho, você vai perder o seu God of War, você vai perder o seu Tekken, você vai perder jogos difíceis, você vai perder jogos experiências, você vai perder um Dark Souls, você vai perder um Elden Ring, você vai perder jogos feitos com amor e carinho. Não, você não vai perder, porque você ainda existe e vai ter alguém para fazer jogos para você. E talvez esses jogos serem feitos mais pensados para serem peças de arte vai ser a melhor coisa já vista. Talvez o que você perca é a falsa sensação que você é mainstream, mas você não é mainstream, você acha que é mainstream. Gamers, de fato, o antigo gamer acha que agora é mainstream, vocês não são. FIFA, COD, esses jogos que você acha que jogam milhões na tela de uma live stream, não é mainstream. Jogos, futebol é mainstream. FIFA não, COD não, Counter-Strike não é, CS não é. Comparado ao que realmente é mainstream. O que você está fazendo é, você está num trono de pó, achando que ele vai ruir, mas você nem sequer estava em um trono. Você estava apenas andando na vida, se achando enorme, mas você não sabia aonde estavam os gigantes. É isso que vai acontecer. E não tem o que a gente mudar. Mas não fique com medo. Jogos arte vão existir. Seja pela indústria, seja por uma conta indústria, seja pelos jogos indies. E vai ficar igual ou melhor. Porque você ainda tem dinheiro. E eles não vão abrir mão disso. Enquanto você comprar seus jogos que você tanto ama vão existir. Não tem nada mais importante que mais valor e ação, valor e valor, do que pagar dinheiro, tá? Então não fique com medo disso não, pelo amor de Deus. Mas enfim, com mais de 20 anos dessa franquia, a EA convenceu seus jogadores de que a parada funciona assim e pronto. Atualizar elencos com um simples update pela internet? Tá maluco? O único jeito de atualizar o elenco dos times é lançando um jogo novo todo ano. Manter o progresso e dinheiro gasto no Ultimate Team? Impossível. Quando o FIFA novo chegar, você vai começar 100% do zero, porque as coisas... Esse sisteminha aqui, ele é um antissistema. É algo que só isso aqui, por ser futebol, ser o maior esporte do mundo, conseguiu fazer. Para sistema gacha, isso não é uma novidade. Isso não funciona. Ao contrário, eles mudam motores gráficos e levam um processo, mas isso não muda. Honkai Star Rail, da mesma empresa da Arroio, fez isso, mudou o motor gráfico. O próprio Genshin mudou o motor gráfico. CDZ tá tentando mudar o motor gráfico, mas se ferrou, o jogo é muito mal otimizado e por aí vai. E isso daqui é a exceção no mundo dos games. Isso aqui não vai ser seguido por ninguém, porque já não é seguido e isso aqui é ilógico. Isso aqui é só porque esse público é um público muito, muito específico. E isso aqui não acontece nem tanto com o basquete e o próprio futebol americano, que não tem 1% do que o futebol é globalmente. Tá dentro do imaginário popular, não vou falar em números brutos, só um exemplo. Coisas funcionam assim. Um detalhe muito interessante é que a EA diz que 90% dos jogadores do modo Ultimate Team não gastam seu dinheiro com o jogo. E ela diz isso porque é verdade. O que ela não diz é que o grosso da receita e do lucro foca justamente nesses 10% que gastam seu dinheiro nesse sistema do jogo. Por exemplo... E algo que você não viu é que 90% das pessoas podem jogar sem gastar. O problema é que é pago. Mas imagine se o FIFA fosse de graça. 90% das pessoas jogando um jogo que elas amam, que se divertem, que dá experiência para elas, de graça, sendo subsidiadas pelos ricos que têm dinheiro sobrando para gastar. Que interessante. Bom, eu posso falar pra vocês que ano passado 86% da população brasileira não gastou nenhum real com bets e cassinos online. O problema é que impacto econômico de desvio de dinheiro de capital é emergente. O exemplo tá ruim. Você não vai meter que jogo de aposta e loot box é a mesma coisa. A correlação não é a mesma. Isso aqui é bilhão. Isso aqui acho que é 22 bilhões. Gente pobre. Dinheiro tem peso, caso você não saiba. R$50 o dinheiro de quem ganha salário mínimo é muito mais pesado do que quem ganha 500 com quem perde R$500. Sendo que ganha 3, 4 salários mínimos e trabalha num subemprego. Não. E esse dado aqui, o alarmante dele não é o dinheiro, é de onde vem gente gastando do Bolsa Família. Você não vai meter isso, Tuca. Falando desse jeito, eu escondo o fator assustador que os 14% que gastaram seu dinheiro com bets e cassinos gastaram ao todo quase 70 bilhões com apostas online. Isso... E aposta gera o quê? Aposta gera que desenvolvimento para a economia? Que macro? O cara comprando a cartinha, ele tá retroalimentando o próprio sistema do jogo. Fazendo o próprio sistema do jogo, é porque eu tô com não tire o FIFA da sua cabeça. Você está jogando o seu gacha, jogando o seu jogo serviço, jogando o seu Fortnite
subsidiado pelas pessoas que pagam. Por você não pagar, outras pessoas têm que pagar. Essa é diferente. Só tira o FIFA da cabeça de pagar 300 um jogo full price. Aí é palhaçada. Mas deve ser porque as licenças são absurdamente caras. Então eles querem fazer isso e o pessoal compra e acabou. Isso só em 2023. Eu só quero pontuar que dependendo do tipo de aposta, vai existir uma chance mínima de você ter algo de volta. Não, o problema não é ter algo de volta. Aposta não é investimento. Aposta é lazer. Aposta é igual jogo. Me diga o que você gera de benesses para a sociedade jogando um jogo. Nada. É uma experiência. Mesma coisa com jogos. Não tem o mesmo que qualitativo, porque jogos mexem muito mais a indústria do que apostas. Fato. Mas ninguém pode, isso não é para colocar. Aposta não é investimento. Você aposta pela sensação, pela emoção, pelo medo, pela catarse, pelo sentimento abrupto de querer ganhar. Só. O problema da aposta é que, dado a certos níveis, o retorno social é mínimo, ou até mesmo zero, porque esse dinheiro vai para paraísos fiscais, porque é paraísos fiscais do cassino. É um dinheiro gerado, cooptado com o mínimo de transformação e ação e desenvolvimento econômico. Esse é um dos principais problemas. A diferença é que as pessoas, na maioria dos cassinos, Las Vegas, essas coisas, foram focadas em tirar dinheiro de rico, não de pobre. Na verdade, tem outro probleminha de cassino de dinheiro. Quando eles chegam a mês, não vou falar isso agora não, deixa eles desenvolver. Pequeno, mas existe. Já no EA Sports FC, você gasta R$500 por ano pra comprar o jogo, e sabe-se lá quanto mais caso você seja um dos jogadores que gasta seu dinheiro no modo Ultimate Team, pra depois de um ano não ter absolutamente nada e ter todo o seu progresso zerado quando lançarem um jogo novo. E isso não é nem a minha opinião, é um fato. Sempre aconteceu assim e vai continuar acontecendo. E por que eu... E daí? As horas investidas em jogos não voltam. E daí? As minhas, 500 mil horas do Duel Links não voltam. O Duel Links eu joguei de graça. De graça. Gastar 1 centavo em Duel Links. CDZ, mesma coisa. E daí? Porque o investimento, quando sai de dinheiro e investimento de tempo, são notoriamente diferentes. Porque pagar para se divertir é tão estranho para as pessoas. O que é o cinema? O que são jogos? O exemplo está muito nichado, usando FIFA como exemplo do que é jogo-serviço, sendo que jogos de serviço muito maiores, como FIFA, como Overwatch, Fortnite, LoL, jogos basicamente com posse de batalha, vamos dizer assim, o próprio Genshin, que gera bilhão, eles que deveriam ser usados, porque eles são o que pode ser sistematizado, não FIFA, que é a exceção. Eu sei que FIFA é muito fácil de você fazer os exemplos, mas é porque as características desse jogo são muito únicas por si, porque ele usa algo que é muito fora do padrão, que é futebol. Eu falei de apostas e quem compra FIFA? Bom, é que na vida existem milhares de jeitos de ser um completo imbecil, mas poucos superam ser um jogador do modo Ultimate Team do FIFA. Agora aproveita e dá um like nesse vídeo aí pra compensar os dislikes que a galera que compra FIFA anualmente vai deixar. Eu não queria focar muito no FIFA e EA Sports FC. Cacete, pô, são 20 anos de franquia, uma hora eu lembro. Assim, desde que eu comecei a me interessar por games e acessar a internet, sempre existiu a piada de zoar quem gasta sua grana anualmente com esse jogo. E na real, essa zoação rola em qualquer lugar do mundo com qualquer game esportivo que segue esse modelo. Mas como o futebol é mais apreciado por aqui, o EA Sports casual não se importa com isso. E quem realmente é gamer mesmo, gamer antigo, e joga FIFA, eles têm os próprios esquemas de desenvolvimento de comunidade agressivo. Seja só comprar a cada 2, 3 anos, seja esquemas mesmo para jogar, por aí vai. É diferente. É que tem muito casal que torna isso casual. Ale, mas você fica falando casual, qual que é a diferença do casual? O pessoal não se importa. Muita gente que joga FIFA, o único jogo que ela joga é FIFA. Então, para ela, é 400, 500 reais por ano. Por ano! Tu joga, e vai ser um jogo que ela vai jogar o ano inteiro. Quanto tu gasta com um jogo que você joga uma vez no mês? Quanto tá lá a sua Steam? Vocês zoam o cara que gasta 500 conto no FIFA, enquanto você tem 2 mil, 3 mil, 4 mil reais de jogos não jogados na Steam. Quem que é o idiota? Quem que é o imbecil? Olha a diferença. São públicos e perfis de consumo tão antagônicos. Chamar os dois de gamers chega a quase querer chamar espécies diferentes da mesma coisa por estarem vivas. É de querer chamar um inseto e um pássaro da mesma coisa porque estão vivos. Se mexem, então são o mesmo animal. Então por isso que na cabeça de um jogador de FIFA faz sentido gastar 500 reais no jogo, porque vai ser a única coisa que ele vai jogar. E tem um perfil diferente. Eu sempre vou indicar ensinando o meu filho a gostar de jogos. Para você entender que jogos são um pouquinho mais complexos do que você acha e eles exemplificam muito mais amores do que você acha. Sports FC vira um alvo fácil. E o ponto que eu quero trazer aqui é que os games que aparentemente sempre são os mais criticados, coincidentemente sempre estão entre os mais vendidos do ano. O Battlefield pode decidir que é uma versão alternativa da Segunda Guerra Mundial em que ela foi travada por aliens. Call of Duty pode anunciar que o protagonista da campanha agora é o Kingdom 1. E o EA Sports FC pode
pode só continuar sendo ele mesmo. Todos esses jogos, saindo exatamente desse jeito, vão estar entre os mais vendidos quando forem lançados. Isso porque um jogo ou uma franquia ser duradoura e lucrativa não tem mais nada a ver com ele ser bom ou ruim. Tem a ver com marketing, criar ao longo dos anos uma comunidade viciada na necessidade de estar com a versão mais atualizada do jogo e fazer dessa necessidade a base pra seguir existindo. Não importa a atrocidade que você cometa no seu game. E voltando pro papo de eu e você, Los Tô vendo a comunidade de FIFA, só você ver, reclama muito. Eles sabem mais do que todo mundo. O casual não sente essas dores exatamente porque ele é casual. Certas dores em jogos você só sente se você joga muito. Vamos lá, um exemplo mais bobo. A bateria ruim do controle do PS5. Muita gente falava que só carregava o controle do PS5 uma vez por semana. Os gamers de verdade diziam que tá um puto que tinha que carregar todo dia. A cada 2, 3. Falei, mas aí não é demais, é porque a bateria ia viciando, perdendo viabilidade. Você carregar menos, você usar menos, faz a bateria manter a saúde por mais tempo. É uma bateria que viciava muito rápido. Tá vendo o ponto? Tá vendo os padrões de jogos diferentes? Tá vendo por que o valor subjetivo das suas ações ela reflete muito mais a própria vivência do gamer? Tá faltando muito nome aos bois nesse vídeo. Incomodarmos com isso, olha, saber que a gente faz parte da minoria barulhenta que se importa com isso é o primeiro passo para superar a forte depressão que os próximos anos. Não, você não são minoria, vocês são grandes pra caramba. Aqui o outro lado é que é grande demais. O casual, o medíocre, o cara que só vê jogos como entretenimento, só vê filme como entretenimento, que eu faço uma crítica de um filmezinho aqui, o cara fala, é só filme, é só desenho. Eles são muito numerosos. Porque ser o que você é, ser o que eu sou e gostar do que você gosta, ser um amante dessa arte é difícil. Você acha que você vai ser um amante de jogos jogando 30 minutos por dia, 1 hora por dia, 2 horas por semana? Não é muito difícil. Você acha que é fácil fazer crítica de filme? É fácil pra mim e pra você. É fácil pra mim e pra você fazer crítica de jogo. Mas é o casual, o normal, o público comum. Já me falaram, já me chamaram de estranho, de bizarro, porque eu assisto o filme e penso no filme. A menina me falou, mas por que você vai assistir o filme e pensar no filme? Só assiste e foi. Pra que ficar pensando no filme? Tratar aspectos de arte apenas como a única função de fazer o seu tempo ir de tempo A para o tempo B, para você descarregar a sua bateria social, dormir, trabalhar e ser utilitarista com a arte. É isso que 90% das pessoas fazem. E tá tudo bem. Você não é a minoria barulhenta, vocês são gigantescos. Vocês estarem em 8% dos casuais é gente pra caramba. Vocês colocarem milhões para assistir Dota, vocês colocarem milhões para assistir LoL, vocês colocarem milhões do CS, é coisa pra caramba, foda-se que tem 90 milhões, 1 bilhão de pessoas assistindo futebol, dane-se, eles estão lá, vocês já têm a quantidade, a qualidade para se retroalimentar, vocês não precisam, vocês não querem virar mainstream, vocês não querem virar mainstream é ruim, porque você atrai um público que é casual. Eu tô defendendo o casual, mas o público casual é foda. Marvel, os falsos fãs. Pô, gente falando que a Wanda é o melhor personagem de todos os tempos. Falando que o Homem-Aranha, e eu vi isso hoje no Twitter, é um personagemzinho que tem nenhuma profundidade, que a Wanda, que é um personagem com profundidade porque ela apela pra adulto. É isso que vocês querem? Ou vocês não estão dentro da própria comunidade para ver essa evolução de que quanto mais um jogo vira casual, ele atrai mais e mais pessoas menos compromissadas com o verdadeiro sentimento. E isso não é elitismo, não é elitismo não. Quanto mais pessoas, mais pequenas porcentagens ficam valorentas. É diferente. A análise da evolução de sistemas é diferente. O gacha tem a força, jogos gratuitos tem a força de apresentar o que são games para as pessoas. Mas, ao você apresentar uma versão mastigada, uma versão que trata game apenas como um negocinho de waifu, fica colecionando bonequinho, apenas como joguinho do Candy Crush, que jogos mega simples, você apresenta uma versão distorcida, minimizada do que são jogos. Quanto é difícil você falar para um cara que Dark Souls não é difícil? Quanto difícil é você falar que Dark Souls não é apenas um jogo para passar o seu tempo? Quanto difícil é você falar que, cara, eu vou jogar um jogo onde eu vou morrer, me estressar e eu vou pagar por isso? Que lixo. O quanto você vai ter que se esforçar para esse cara você explicar que jogos são experiências. E essa experiência está tanto em te fazer rir, quanto em te fazer chorar, quanto em te alegrar e fazer o seu tempo, quanto em te deixar... Talvez seja muito mais fácil você falar que, porque eu vou assistir um filme que quer me assustar, que quer me dar medo, que quer me dar ansiedade, que quer me fazer chorar. Pra quê? Eu vou assistir um filme só pra rir. Mas não é isso, o filme não é só pra rir.
Filmes são feitos para causar sentimentos, para serem experiência. Seja uma experiência que você valora muito, como rir, seja uma experiência que talvez naquele momento você não queria, mas o filme te pegou, te fez chorar, te fez sentir medo, te fez sentir repulsa. Olha o ponto. Anos da indústria de games tendem a nos trazer. E agora eu vou pra parte desse vídeo que eu não diria que é pessimista, mas sim realista em relação ao que eu acredito que vai rolar, baseado no que os números desses games nos dizem até agora. Não é nada muito animador, mas eu já adianto que tem certas coisas que ficam fora do nosso controle. A gente não vai ter como se proteger da indústria de games produzindo jogos como serviço. Então é melhor focar nas coisas que... Como a gente não consegue se proteger da porcaria da Marvel lançando filme ruim. Tá aí, The Marvel, tá aí, a mala. Essa fase da Marvel 4, uma fase que gerou bilhão, o segundo filme mais visto de todos os tempos. A maior franquia do cinema já feita blockbuster. A Marvel fez para a próxima fase lançar os maiores e maiores, todos os flops. O casual pode ser casual, mas o casual não é burro. Porque o casual pode, entre aspas, evoluir como um Pokémon para alguém que realmente se interessa. Olha o ponto, olha o ponto. E dificilmente alguém que se interessa desevolui, entre aspas, para um casual. Não é pessimista, acho que é simplista a análise. É uma visão que ela está muito focada em games, mas games ainda são ações humanas. Pode ser a indústria mais rentável, pode ser de todas, mas comparada a outras indústrias, as de games são a mais nova, é a que mais está evoluindo. E o pior, ela está passando exatamente pelas mesmas coisas que outras indústrias artísticas já passaram. E todas as indústrias artísticas sobreviveram a isso. Por que games não vai sobreviver? Tem chance de games não sobreviver? Tem, mas é muito difícil. É mais fácil fazer filme, é mais fácil fazer série, é mais fácil fazer livro, é mais fácil fazer HQ. Games são a forma de arte definitiva, entre aspas, de juntar todas as características de arte. Sim, mas são a forma de arte que mais gera movimentação, mais gera fervor. Então não acho que games vão morrer. As outras indústrias morrem antes. Filme morre, anime morre, HQ morre, livro morre, principalmente. Jogo não. Tem um cenário indie de mangá, tem um cenário indie de filme, tem, mas você sabe para que lado eles vão, não são séries. Tem um cenário indie de HQ, não é. A única indústria que é grande, forte, poderosa o suficiente para alimentar os bilionários ansiosos e alimentar você, jogador e criador de jogo indie, não é fácil, o Narra está provando isso, mas tem como, já consegue. É a indústria de jogos, porque é tão gigante, é tão fervorosa, tem tantos amores, que até o casual dos jogos é mais qualificado que a casual Marvel, um casual filme, um casual HQ, pra você ter noção. Então eu acho que faltou pegar o conhecimento que o Tucas tem de games e comparar com outros estilos de arte, porque games é um bebê comparado a cinema. 1920, HQs, livros. Muita gente não pega livro para fazer como uma indústria, porque atualmente ele morreu, mas olha só, de todas as indústrias, games é a indústria mais nova, da indústria de arte. É a mais nova, mas não acho que vai morrer aí. E por ser a mais nova, ela é a mais completa. Que você realmente pode se proteger, como a sua segurança cibernética com a ajuda do Bitdefender, que é patrocinador em Bitdefender e o Bitdefender desempenho do seu perfil suspeitas na sua rede. No primeiro link falta o fenômeno recente chamado Concorde, que levou 8 anos para ser produzido, custou mais de 100... Isso é uma delícia. Se Concorde tivesse acertado, seria um medo de verdade. Porque qual é o problema do casual? Comer merda. Esse é o problema do casual, esse é o problema do mainstream. Por serem um público menos quente, um público mais frio, um público que não entende tanto, um público menos senso crítico, eles têm a tendência de comer qualquer merda. E esse é o medo de quando você quer apelar para esse público. Eles são numerosos, então eles têm o dinheiro. E eles não têm tanto senso crítico, eles não vivem, eles não sabem o que é. Então, para você apresentar para esses caras um Wanda da vida, em WandaVision, e o pessoal ficar falando, oh meu Deus, é a personagem mais complexa de todos os tempos, a maior de todos os tempos, é aquilo que eu venho falando. Pra quem nunca viu o mar, qualquer lagoa é oceano. Então esse é um medo que a gente tem que ter. Nunca aconteceu. Em macro escala, não. Mas, pô, eu não vou pagar pra ver, não, pô. Tá doido? Porque já existe o pessoal chamar de norme, já existe o pessoal tacar hate no casual, já existe o pessoal falando que o meu jogo não saiu por culpa do seu jogo. Então imagine se isso aí acontece. Ao contrário, o casual, ele não é tão burro, porque o casual evolui. Eles podem ser numerosos, mas ele evolui. 100 milhões e ficou uma semana no ar. O que eu acho mais engraçado de toda essa situação é que esse jogo aqui, nas suas devidas proporções, fez o Babylon's Fall parecer um baita case de sucesso, já que o Babylon's Fall ficou 194 dias no ar. A gente pode até dizer que o Babylon's Fall fez 27 vezes mais sucesso que o Concorde. Vocês que acompanham o canal há bastante tempo sabem que um dos memes dele, além de piadas com games, é em zoar JRPGs, porque eu realmente não sou fã deles. Mas odiar é um sentimento muito forte. O lance é que eu odeio de verdade pouquíssimas coisas nessa vida, e jogo como serviço com certeza é uma dessas coisas. E apesar de, sim, eu ter uma certa empatia com a equipe de desenvolvedores que passou 8 anos desenvolvendo essa bomba pra ela flopar. Eu não, eles estão pagos, pô. Eu não faltaria empatia se eles não fossem pagos. O culpado não é eles.
culpado é o idiota que tava nesse domínio. Entendeu? Eles têm que tomar vergonha na cara. Entendeu? Trabalhador não é culpado, não. Trabalhador que toma decisão, aí sim. Trabalhador que só tá fazendo o trabalho dele, pô. Em uma semana, o meu lado humano que fica feliz de ver um jogo como serviço fracassar miseravelmente fala muito mais alto. Ao Concorde. Todavia, porém, entretanto, a dura realidade, pelo menos pra Sony e pro PlayStation, é que o Concorde representa só um peão posicionado num tabuleiro de xadrez com a pior estratégia do mundo. Um jogo sem chance de vitória. E quem posicionou as peças nesse tabuleiro num jogo que tá fadado à derrota foi esse cara aqui. Maldito Jim Ryan. Quando eu fiz o meu vídeo de 17 minutos reclamando da Sony, que eu postei no dia 12 de setembro de 2023, eu dei E a Sony, então, não é uma merda. minha mais sincera opinião. Mas o PS5 Pro vendeu pra caramba. O PS5 também. É um produto de luxo. É um produto pra colecionador. É um produto que todo mundo já sabia que era ser limitado. É outro mercado. Tem que... A estratégia da Sony é agradar casual. A estratégia da Sony é agradar fã. Se você for querer medir sucesso por dinheiro, tranquilo. Empresa bilionária nunca vai falhar. Mas a questão é que mostrou certas hipocrisias nesse PS5 Pro. A respeito desse cara e das decisões extremamente questionáveis que ele tomou ao longo dessa geração. Tá, e vale dizer que esse é um dos vídeos que o Destino me zoou, porque eu falei mal do maluco, e 8 dias depois o cara anunciou a sua aposentadoria, depois de 30 anos trabalhando na Sony. Eu ainda não me acostumei com essas cagadas, mas enfim, pra não desviar o foco desse vídeo aqui, eu não quero me estender e repetir tudo que eu já reclamei do Jim Ryan nesse vídeo do ano passado. Depois, se você quiser, confere lá. Nesse vídeo aqui, eu vou focar numa parada muito específica e que explica o fracasso não só do Concorde, mas de muitos outros projetos da Sony que foram pro ralo nessa geração. E eu não tô falando só de flops que ninguém jogou, mas literalmente games que receberam grana pra serem desenvolvidos e foram cancelados antes mesmo de vê-los do dia. Quando a aposentadoria do Jim Ryan foi anunciada, no primeiro momento eu pensei, pô, o cara tá na empresa há 30 anos e com o PlayStation nos seus anos mais lucrativos. É normal esse cara se aposentar e aproveitar os seus milhões. Foi isso que eu pensei, só que agora me parece muito mais provável que a Sony viu que o Jim Ryan caducou de vez com todos esses jogos de serviço e chutou o cara pra tentar de alguma maneira... Sim, NFT. Ele viu e achou que ele está... É a estratégia do Oceano Azul de novo. Ele achou que eu achei o Oceano Azul. E como os jogos demoram, tem que postar tudo agora antes que os meus concorrentes façam. E ele só errou. Limpar toda essa cagada. E vocês vão ver que esse movimento talvez tenha acontecido tarde demais, porque o Jim Ryan quis fazer do PlayStation 5 e da nona geração de videogames a geração e o console dos jogos como serviço. Se lembram da minha analogia dos bilionários com dinheiro infinito apostando e se divertindo em corridas de cavalo com a chance de ganhar sendo 1 em 12? Então, o Jim Ryan é o pior bilionário apostador que existe. Nessa geração, antes dele ser aposentado da Sony, ele apostou pelo menos umas 15 vezes e eu acho que ele vai perder 14. Concorde, um fracasso total. Multiplayer de The Last of Us Part 2, cancelado. Payback, spin-off de Destiny da Bungie, estúdio que a Sony adquiriu nessa geração, cancelado. Jogo live service de Twisted Metal, cancelado e a série aparentemente foi feita pra promover o game. Shooter da Deviation Games, estúdio fundado em 2020, cancelado e estúdio fechado antes mesmo de produzir um mísero game. Jogo live service sendo desenvolvido pela Mondo Studio, cancelado e estúdio fechado depois de 20 anos em operação. Spider-Man, a Grande Teia, uma espécie de GTA Online do Homem-Aranha, cancelado e confirmado via vazamento. Games live service que a gente ainda não sabe se vão vê-los no dia e nem como estão os status atuais do desenvolvimento deles. Marathon, que tá sendo feito pela Bungie, um MMORPG de Horizon Zero Dawn, um modo multiplayer de Horizon Zero Dawn, outro live service que tá sendo feito pela Blend Studios e esse tal de Fair Games, que olhando isso aqui, se baseando só no trailer, parece que Discord teve um filho com Watch Dogs e lá vem mais um shooter genérico que vai durar uma semana. Helldivers 2 é basicamente o único título dessa leva gigante de jogos como serviço com aprovação da gestão do Jim Ryan, que foi bem recebido pelo público. Eu acredito que essa alta taxa de cancelamento desses projetos é o planejamento atual da Sony tentando descartar o planejamento do Jim Ryan. Em julho de... É bem provável. Que dado que o pessoal achou que eles estavam indo pro Oceano Azul, e eles começaram a perceber no meio do caminho, e fodeu, é um oceano que quem tá ganhando continua ganhando, que o pessoal que se lasca, é um oceano, falso Oceano Azul, um Oceano Azul que já começa vermelho pro pessoal. É, basicamente, né? É como é que é? É o paradoxo do alpinista, que quem chega primeiro fica primeiro e diminui a chance de quem começa a subir. Acho que é o paradoxo do alpinista que se chama. Cara, é que falando assim tá me parecendo estranho. Deve ter outra tradução, essas porcarias em inglês, esses termos em inglês nojentos. Mas é basicamente, quando o alpinista ele sobe a montanha, ele deixa um rastro. Só que esse rastro não facilita a vinda de que tá em cima. Ao contrário, pode ajudar, pode fazer um desabar, pode desabar. Ele tá lá em cima do monte, ele tá lá. Só que enquanto mais tempo ele ficar lá, mais difícil vai ser pro pessoal que tá subindo. Ele pode bater, pode dar uma pedrinha, pode... Só a existência dele lá dificulta quem tá subindo. Então a existência do Fortnite, a existência desse tipo de jogo de serviço é que escalpam uma quantidade gigantesca de pessoas. As pessoas têm limite. As pessoas não são infinitas. Não é um esquema de pirâmide. Então, literal, é ao contrário de jogos tipo um God of War, eles não estão competindo na época de lançamento com The Last of Us. Um cara que joga God of War pode jogar The Last of Us, pode comprar The Last of Us. Ao contrário, são feitos pra isso. Já um cara que joga Fortnite, ele vai comprar outro jogo, ele vai sair desse jogo, esses jogos que exigem tanto. Então, eles foram querer morder uma fatia do mercado que era muito melhor do que eles achavam que era. Tem que se ferrar. No de 2023 rolou essa notícia. Por que eu falo isso? Hoje em dia, é muito fácil ser engenheiro de obra pronta e falar: "Ô, seus trouxas, vocês erraram, vocês acham..." Lá na época, pô, no boom do Fortnite, no quanto esse jogo era gigante,
E até hoje ainda é. O jogo era tão gigante, tão gigante, tão gigante que a gente fala que ele perdeu. O público que ele perdeu. Ainda é um dos maiores. Minecraft. Jogos que tem 1 bilhão de erros, mas a fanbase é tão gigantesca que você perde 1% e ganha 2%. Bizarro. Aqui dizendo que a Sony planejava investir mais de 2 bilhões de dólares em jogos como serviço. Aí, em novembro de 2023, depois do anúncio da aposentadoria do Jim Ryan, saiu a notícia de que a Sony diminuiu pela metade os jogos como serviço que ela planejava lançar até 2026. Coincidência? Acho que não. E assim, apesar do Concorde ser o exemplo mais recente, mais fácil e mais cristalino de um fracasso dos jogos como serviço, e apesar de toda essa treta da Sony e do Jim Ryan em algum... Cara, é porque ele não tá pegando o universo chinês. Amigo, porque jogo gacha, jogo serviço, jogo cassino fale. Amigo, nossa, muito. Não à toa que boa parte dos jogos gacha chineses, eles usam algum IP forte. Boku no Hero, Dragon Ball, Nanatsu, CDZ. Não é, nossa, eles falham muito. Fate. Se eu dissesse que é 90-1, não estaria brincando, não. É igual aquele joguinho de você jogar enquanto tá cagando. No momento terem entrado de cabeça pra tentar emplacar esse tipo de jogo nessa geração, a minha intenção não é focar na Sony nesse vídeo aqui. O que é bem difícil, porque tem muitas outras coisas que ela anda fazendo nessa geração que... Enfim, bora... Os caras meteu um controle premium, um console premium e uma fatia de mercado que nunca teve isso. Tá de sacanagem. Ai, meu Deus, que isso de público. Cara, o que deu? É desespero, será, velho? Não faz sentido. Não faz. Será que eles acharam que porque você tem um console de baixo custo, seria interessante lançar um console de alto custo? Mas jogos não são vistos como investimento, jogos não são vistos como celular, pô. Bizarro, mano. Pelo menos vendeu tudo, né? Esgotou a bagaça, mas falei. Poder do casual. Bizarro, né? Manter o foco. O fracasso de uma cacetada de jogos como serviço nos últimos anos pode até parecer indicar uma diminuição desse tipo de investimento na indústria, mas focando nos números daqueles que também estão... Sim, isso significa. O que isso significa? Que mesmo os caras investindo milhões, bilhões, quem tá em cima continua em cima. Então isso significa alguma coisa. Os dados não mostram que essa fase, não. Tá chegando na maturação. As pessoas estão realmente entendendo qual vai ser a real forma de você atingir essas coisas. O próprio Nintendo, pode falar o que quiser, Nintendo aí um monte de coisa. Estabelecidos e há mais de 6 anos no mercado, eu acho muito difícil de ter uma mudança real e imediata por causa de alguns que não deram certo. A verdade é que hoje em dia toda gigante da indústria vai seguir querendo desenvolver o seu Fortnite. Todas acreditam que vão conseguir emplacar a sua versão alternativa pro Roblox e, se possível... O jogo dos Vingadores falhou na época onde os Vingadores... podemos dizer que ele só teve o mínimo de atenção possível o que era do Vingadores, então ele cairia no ostracismo. O que mais a indústria precisa de falar para quê? Não. A pessoa tá começando a entender. É o que o Tucas, ele tá querendo que um aspecto da indústria suma, porque ele não gosta. Sumir nunca vai. Você quer que Fortnite suma? A sua visão tá negativa demais para jogos. Você não precisa gostar, mas ainda assim é uma estratégia. Você teria que achar um meio termo onde o uso de jogos e serviços é aceitável. Para mim, tem 3 tipos de jogos e serviços aceitáveis, que é o jogo de serviço barato, Master Duel da vida, o jogo de serviço caro, mas tão caro que é mais do que óbvio que o caro dele é só para quem é rico, só para quem você é rico. Exemplo, o próprio CDZ, lá é tão caro que você vira Dolphin, que é golfinho, apenas para consertar a sua conta se você fez alguma coisa errada, investiu no personagem errado, e vai apanhar para free to play. Já o Baleia, ele tá tão longe, que o Baleia faz um tier deles. Eles estão tão isolados que na match da ranqueada eles só batem entre si. Baleia bate em Baleia. Ao ponto que quando você, golfinho ou free to play, cai com Baleia, você na verdade fica feliz como se você visse um Pokémon raro. Oh, meu Deus, cara, meu Deus, vamos ver quanto o ataque básico dele vai ser mais forte que meu ultimate. Oh, nossa, que dói. É isso que mais dá que você sim. Eu falo isso porque na época que o CDZ estava virando pay to win, o pessoal tava puto. Então, oh meu Deus, que coisa ruim. Ai, meu Deus, meu Deus. E o que sabe o que aconteceu? Quem queria um jogo free to play competitivo foi embora e a comunidade virou-se para transformar aqueles que gastavam muito em ídolos, no próprio Jamião, nos próprios campeonatos locais, de um jogo nichado de CDZ. Então a própria comunidade já percebeu, beleza, eu vou deixar os ricos subsidiarem a minha jogatina gratuita. E se eu fizer alguma cagada, eu compro, gasto uns 50, gasto uns 20, gasto uns 70 por mês por um jogo que me dá muita diversão. E o outro ponto é o jogo que monetiza entre o abuso e o não abuso. Para mim é o Genshin. Você consegue gastar com muita coisa. Lembrando, no CDZ, você pode ter dinheiro infinito que você não ganha do Dante, que é o jogador top 1. Não ganha do Fakir, que é o jogador que mais gastou no jogo. Não.
Então você já mostra que não é só ter dinheiro, tem que ter dinheiro, gameplay e tempo jogado. Você não compra tempo jogado. Por você não comprar tempo jogado, não adianta. Isso é um desincentivo. O pior tipo de jogo é aquele jogo que a diferença que quem gasta muito, gasta pouco e gosta mediano é pouca. Porque aí você torna aquele cara free to play realmente querendo, pô, mano, eu não queria gastar, mas aí você força ele a gastar 50, depois a gastar 100, depois a pegar dinheiro. Por quê? Ele vê de fato ele subindo. É como um pay to win de fato. Você paga e você tá subindo, tá subindo, tá subindo. E chega até mesmo aquele cara que paga 1.000, se ele jogar bem e gastar mediano, ele ganha do top 1. Eu digo, oh meu Deus, isso vai incentivar ele e gerar um vício ainda maior. Não. Isso pra mim é muito mais problemático que um jogo desbalanceado em quesito monetário. No CDZ, você pode gastar 100, 200, 300, você não vai ver nada. Você vai perder pra um cara que não gastou. Porque as match é tão bizarra. Beleza, os meus jogadores têm 20.000 a mais de vida que o cara, mas eu tô com um personagem merda e o cara vai me esmagar. Tem que ter diferença entre quem gasta muito e gasta pouco, porque senão você vai fazer uma conversão dissonante de quem gasta muito, de quem gasta pouco e de quem gasta medianamente. E isso é problemático. Isso, além de gerar vício, gera uma dependência estratosfericamente maior. E quando você conecta com o Genshin, é diferente. O jogo já tem um limite, um cap de você gastar. O jogo lança poucos personagens, um a cada 20 dias, um ou dois a cada 40 dias. Você não precisa pegar a constelação, porque a constelação não é outro personagem, melhor o personagem que você quer. Você não precisa pegar a arma que você quiser. Se você conseguir suportar um pouco o gacha, não tem PVP para abusar do FOMO. Você só abusa pela comunidade. Se você, meu Deus, o FOMO tá me batendo, tira o Twitter, desliga o Twitter e para de falar sobre Genshin nas suas redes sociais. Acabou. O FOMO diminui, porque o amplificador tá nas redes sociais, não no jogo, porque o jogo não tem PvE. Não tem PVP nem comunidade interna no jogo. O jogo você não consegue comprar vigor infinito. Você não consegue comprar equipamento. Você não consegue comprar equipamento, não. Você tem Bênção da Lua, 29 por mês, passe de batalha, 50 por mês, 70 por mês, 80 por mês, que você gasta, você ganha um bônusinho. Se você souber usufruir a sua conta, você nunca vai precisar gastar mais do que isso, ou melhor, você não vai precisar gastar nada no jogo, pode jogar o jogo há 4 anos e não gastar nada, porque o jogo não é difícil, ao contrário, se você pega um personagem novo, como jogar 100% PvE, o personagem novo faz o abismo mais fácil do que os personagens antigos, e o abismo, que é o desafio do jogo, não fica mais difícil. Então você pode pegar um personagem novo, não vai precisar pegar mais um personagem por mais tempo. Se você quiser gastar, você pode gastar com tiro, pegar todos os personagens C6, mas se você não quiser, e o jogo nem te incentiva tanto isso, constelação, um pouquinho. Você pega um personagem forte, um pouquinho, mas isso não é usado de maneira antiética. Tem limite para você comprar resina, tem limite para você comprar coisa, tem limite eles não ficam lançando 1 milhão de skins para tirar o seu dinheiro. Os próprios Runs, você tem esse tipo de jogo. Então esses são os 3 tipos de jogos gacha, jogos de serviço, todos eles gratuitos. Você tem que subsidiar a jogatina de quem joga gratuitamente por aquele que está pagando. É isso que torna os jogos gacha e os jogos de serviço interessantes. Não digo, oh meu Deus, mas interessantes. Se não tiver isso, como o FIFA da vida, pra mim perde boa parte do apelo e pra mim isso é um caça-níquel. Ruim, bom? Usar um hype de um jogo bem recebido pra fazer a sua versão de GTA Online. Aliás, eu já comentei isso aqui no canal também, mas o sucesso do live service que é o GTA Online, sem dúvida alguma, é o principal motivo pra Rockstar ter zero pressa pra lançar o GTA 6. Se ela passasse mais 10 anos sem um jogo novo na série, o modo online do GTA 5 ia continuar imprimindo dinheiro infinito pra ela. Aliás, eu acredito que esse modo aqui vai continuar dando muita grana pra Rockstar mesmo depois que o GTA 6 sair. Quando o assunto é games em relação a basicamente tudo que não é um possível remake de Dino Crisis, eu tendo a ser muito realista. Eu não consigo ver as empresas desistindo de emplacar jogos como serviço só por causa de um ou 14 fracassos humilhantes seguidos. Porque enquanto existirem jogos como serviço que desde o seu lançamento seguem movimentando quantidades absurdas de dinheiro todos... Quantos mais tiveram desse? O que mais a indústria, o que mais as pessoas precisam falar que isso daí é a exceção, não é a regra? Não nasce o Fortnite uma vez por ano. Ao contrário, quanto mais tempo passa, mais a gente percebe que o Fortnite é único. Os anos não significa que acabou o espaço para esse tipo de jogo. Só significa que as tentativas de criar alternativas não foram boas o suficiente para roubar o público que segue presente nos maiores e mais bem-sucedidos. Amigos, a realidade é uma merda. E se qualidade fosse um dos Qs, era para eles estarem indo para jogos bons de verdade. Não é isso que acontece. O fator comunidade, e como qual o nome do negócio? Que é quando você tem versão COD, sabe? Não é. Não.
As empresas simplesmente não vão desistir da noite pro dia, mesmo com vários fracassos, de achar a fonte para beber esse néctar lucrativo dos jogos como serviço. Jogos como serviço, games live service, assim como microtransações e sistemas abusivos de gacha, vão seguir existindo pelo simples fato do que eu disse lá no começo. Você e eu fazemos parte de uma minoria barulhenta, e o público que consome esse tipo de game é gigante e simplesmente não se importa. Ainda existe um público que acha a parada mais absurda do mundo abrir um pop-up oferecendo pro jogador comprar cristais, moedas ou uma arma mais forte durante a gameplay. E a gente faz parte desse público. Mas também existe um público em que esse tipo de prática já é a coisa mais normal do mundo. Inclusive, quando esse pop-up abre, sai correndo pra pedir o cartão dos pais pra poder comprar. Eu queria ter exagerado. Não, isso aí tem em Roblox. Quem mais compra é adulto. É adulto monojogo. Ao ponto que, se você faz isso e usa o cartão do seu pai, o banco devolve o dinheiro. Você tá reclamando com Roblox. Reclama com jogos claramente e indubitavelmente com público infantil. Mas eu não tô. Eu torço muito, muito mesmo pra eu estar errado. Mas tudo indica que esse segundo público já tá crescendo totalmente anestesiado e sem a menor noção do que deveria ser um jogo normal. Quando todo jogo... Não existe jogo normal. Não existe jogo normal. De novo, certas lógicas, não, o público não cresce anestesiado, é porque a própria análise, por que diabos de novo, oh meu Deus, cara, que eu não sei, eu não consigo dar exemplo, eu não consigo, é muito complexo para eu falar. Não sei, vou dar um exemplo com o cinema, dane-se, os filmes da Marvel não mataram o cinema mudo, entendeu? Filme de verdade não é cinema mudo. Não é cinema em preto e branco. É a evolução e a adequação da arte e do entretenimento a públicos divergentes. Porque gastar dinheiro indo no cinema é bom e gastar dinheiro para ter uma espadinha mais forte num jogo é ruim. Isso é só padrão de consumo. Isso não é argumento. É porque você vai lá, joga esses jogos e você não gosta. Isso não pode ser validado apenas pelo seu jogo subjetivo, porque senão você vai entrar de novo na falácia do escocês, de jogadores de verdade, são públicos diferentes. E de novo, o agravante não é qualidade, o agravante não é jogo de verdade, o agravante é dinheiro, o agravante é jogo gratuito. É só você ver nos vídeos dos meus vídeos, gente falando que Genshin foi o primeiro jogo que ele jogou, que foi o primeiro jogo gratuito bom de celular. Foi um jogo gratuito na pandemia onde ninguém tinha o que jogar. É esse o agravante. É isso que torna eles bons. E é essa que os jogos gacha são uma resposta para atingir esse público. O dinheiro de gacha pode ir tanto para subsidiar a produção de gachas, quanto do seu jogo favorito, quanto de um Dino Crisis. Dinheiro, quando a ação se transforma em dinheiro, ele pode ser multifatorado a diversas iniciativas. Jogos bons não vão morrer. Jogos bons, jogos diminuíram a sua produção. E isso deixou a indústria com medo. Então nós precisamos, em intervalos de jogos, se nós conseguirmos encaixar um jogo de serviço para manter o fluxo de dinheiro constante nesses lançamentos, você diminui. Empresas visam diminuir prejuízos e maximizar os lucros. Mas também empresas são com ações e ações humanas. Tem pessoas lá trabalhando. O engravatado pode ficar só dinheiro. Mas lá tem gente que é artístico, que pode dar uma batida de pau na mesa de vez em quando. Não é todo mundo, não acho que isso vai acontecer, mas isso pode acontecer. E não, jogos bons não vão parar de existir. Porque nunca pararam. A diminuição deles está muito mais concatenada à forma de produção do que a jogo gacha. Você não precisa odiar jogo gacha. Eles são apenas jogos diferentes. Você não precisa odiar jogos de serviço. Por que Fortnite é ruim? Porque Overwatch é ruim. Beleza, eu e você jogamos outros tipos de jogos. Tranquilo. Eu joguei horas e horas de Bomberman, horas e horas de Mario. Tranquilo. Eu sei o que é um jogo bom de verdade. Ale, mas você não joga Genshin? Ale, mas você não joga... Sim, mas é exatamente por causa disso. Eu jogava jogo no celular, porque eu não tinha computador para jogar. Aí desse meu padrão de consumo, foi para jogos de computador. Mas não, joga uma porcaria do Naruto Storm a 60 conto na internet, no celular. Um jogo mega capado, difícil. Aí tá lá Genshin de graça. É muito fácil você fazer essa análise, pegando os piores dos piores e não pegando o lado bom. Não faz isso. É fácil bater usando FIFA. Porque FIFA é uma exceção dentro da exceção que são os próprios jogos de serviço, os próprios jogos de gacha. Todos eles têm problemas. Assim como o seu joguinho, assim como o seu God of War, assim como o seu Dino Crisis, assim como o seu Horizon Zero Dawn, tem os seus problemas que é a própria produção acelerada diminuindo o fluxo de lançamentos. A máxima de desenvolvimento, igual o Sparking Zero, pouco otimizado, ou um investimento massivo tendo que encarecer os preços dos jogos. Talvez se toda empresa tivesse, só metendo talvez, tá? Porque eu não dou minha mão, eu tô falando de uma possibilidade, não tô falando que ela é possível, muito possível, mas talvez se toda empresa tivesse jogos como serviço rentáveis, bonitos e sistemáticos, sem isso de Oceano Vermelho, talvez os seus joguinhos
AAA não estaria a 350, talvez a 200 ou a 150. Porque eles poderiam ser subsidiados pelas empresas para manter a pessoa no ecossistema. Talvez. Ser pessimista é fácil. Quando você não vê a beleza, ou... Não beleza, porque elogiar jogo gacha, que a blusa de fome é foda, mas eu sei. Ou a certa necessidade, ou o que ela é de resposta. Então, não. Você não precisa gostar de jogo gacha, você não precisa jogar jogos como serviço, mas além deles terem um público, eles respondem e servem um público que os seus joguinhos de verdade não estão atendendo. Belezinha? Tem um sistema de... Aí, de novo, vejam o vídeo ensinando meu filho, meu bebê a gostar de jogos. E vocês vão ver que certas coisas intuitivas são de você. Jogos não são tão intuitivos quando vocês querem. Tem um motivo de Candy Crush ser só um dos jogos mais... Candy Crush sendo só um dos jogos mais jogados de todos os tempos. Tem um motivo de certas estratégias para certos públicos funcionarem muito mais. E tem um motivo que é muito mais provável alguém sair do Genshin para um jogo de verdade do que o contrário. A existência de bons jogos gacha e bons jogos de serviço é mais positiva do que negativa. O problema é como quero abrir a porcaria do negócio da GTA Kit. Foda-se, eu vou abrir, peraí, um minuto. Nossa, eu vou abrir, vai aparecer aqui. Vai aparecer, duvido não aparecer. Sempre aparece, dá uma raiva. Cadê? Vai aparecer, eu tenho certeza. Impossível, não vai aparecer agora. Vai estar aqui, eu tenho certeza. Cadê tu? Tá por aqui, ó. Tá porcaria, vamos lá, loja. Início, não. Loja de pontos, vamos ver se aparece. Comunidade, merda. Tiraram. Mas tava aqui, ó, tiraram. Vamos ver, pode estar aqui, vamos lá. Não. E ponto. Este tipo de jogo, filha da mãe, que é um lixo, é este tipo. São os jogos serviço ruins que são problemáticos, não a existência de jogos de serviço. Então, ao invés de você ficar triste porque estão lançando jogos de serviço, você tinha que estar feliz que jogos de serviço ruins estão falhando. O que mostra que esse público casual, que os jogos de serviço estão tentando abusar, que estão tentando enfiar qualidade ruim, que estão tentando fazer isso, não é tão ignorante e burro quanto você acha que eles são. O próprio ZZZ lançou um trailer maravilhoso de uma personagem cheia de personalidade. Aí depois fez essa merda aqui, fez uma merda parecida com essa porcaria aqui. Cadê? Fez uma porcaria igual dessa daqui. E adivinha? O pessoal detestou. Vou tirar isso aqui, vai dar strike nessa bosta. Tá entendendo o ponto? Jogo, serviço é um mal necessário no mínimo. Bom, Ale, não tem nenhuma outra forma, pô. Então, o pessoal precisa fazer isso. É que é rentável, gente. Esse é o problema. É rentável. Converte. A própria Royalverse, tem aqui o launcher dela, lança vários joguinhos que tenta fazer um mecha ciclo. É rentável, funciona. O próprio Yu-Gi-Oh, pô. É cassininho também, as cartinhas de Yu-Gi-Oh. E é uma delícia. É bom demais. O problema do Tucas é ele não joga, ele não tem propriedade e ele tá dando críticas ruins. Eu jogo, então posso falar. Tem muita coisa, é muito divertido dar tiro, é muito divertido aquela adrenalina de você ter pouco. Eu digo, o dinheiro a mais atrapalha a sensação, aquela acelerar de você dar tiro, eu não tenho assim, não ver, eu me vejo. Isso mais atrapalha. O problema é que o gacha te pega de qualquer jeito, mas mesmo assim, é uma boa sensação. É uma adrenalina gostosinha. E mesmo assim, tá tudo bem. A existência de apostas não é ruim por si. Tem um quê que você consegue se divertir, tem um quê de entretenimento, mesmo no final, gacha, sendo um tipo de arte, um tipo de entretenimento mais pobre. Mas eu não vou fingir que não é não. Vou fingir que não, mas ainda assim você tem que ter esse quê, pô. Microtransação, ou sistema de gacha, ou quando todo jogo é um jogo como serviço, o jogo que não é normal é justamente o que a gente conhece como normal. Não, porque são públicos dissonantes. Para de juntar bolha, caramba. Para de juntar bolha, não são a mesma coisa, são pessoas diferentes. São públicos diferentes, são públicos dissonantes. E se você tá com medo de que as próximas gerações tenham um julgamento de régua diferente, não vai. De novo, assista os vídeos de como fazer a sua criança aprender de games. É diferente, isso é um processo. E gachas não matam esse processo. Ao contrário, eles podem até mesmo acelerar esse processo. Quantas pessoas deram mais valor aos jogos depois de jogar um joguinho bobo? Foram os jogos bobos, simples, que evoluíram para os jogos complexos que nós temos hoje em dia. É só uma nova fase. Jesus. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Enfim, é justamente esse público que as empresas que tentam emplacar um jogo como serviço atrás do outro estão mirando. E vão seguir mirando. Então, meus queridos irmãos e irmãs da minoria barulhenta, o que eu tenho a dizer pra vocês é... valorizem cada mísero desenvolvedor que ainda tenta nos entregar games com início, meio e fim. Eu não acho que games assim vão desaparecer, porque sempre vai existir entretenimento de nicho pra quem tá disposto a pagar. Mas a tendência é que o investimento para esse tipo de jogo seja cada vez menor. E aí, quer me tranquilizar?
Ele acabou de falar que diminuiu o jogo de serviço, ao contrário, Tucas. Eles vão achar o ponto culminante aonde eu consigo subsidiar um e subsidiar o outro. Um ponto que você não se tinha, porque você não tinha o limite da linha tênue de começo e fim desse mercado. E dizer por que eu tô errado, por favor. Comenta aqui embaixo nos comentários. Eu realmente serve? Acho que o vídeo serve, né, Tuca? Pô, gente, eu sei que eu peguei muito pesado aqui com o Tucas, porque eu não sabia que o vídeo ia ser assim, mas aqui é alguém que não joga jogos gacha, alguém que não consegue ver a beleza ou a necessidade nesse tipo de jogo e jogou apenas com o joguinho merda. E sim, tem! Eu não vou mentir que não tem. Mas o que faz dos jogos gacha serem o que eles serem, a sua análise tem que ir um pouquinho além de apenas marketing, de apenas cassino disfarçado. Porque todo game design é feito para ser magnético. Não vou mentir que o efeito magnético em jogos de gacha e de azar é muito maior. Mas se a existência, o gacha fosse suficiente, porque essa merda aqui, cadê? Porque essa merda aqui precisa fazer isso. Se a existência de gacha em jogos como serviço, então quer dizer que esse jogo seria bom se ele não tivesse gacha, se ele fosse jogo de serviço, se um jogo com começo, meio e fim, tirar daqui, vai dar strike essa merda. Entendeu o ponto? Faltou um ponto apaziguador e menos fatalista nesse vídeo. De alguém que ao menos tentou jogar jogos gacha. Tentou ver a beleza nesse tipo de jogo. Tentou. Tem muito? Não. Só vocês verem quanto eu falo mal de Genshin. É porque esse tom de farming, esse tom diário, esse tom de CLT que muita gente detesta em jogos de gacha, eu gosto. O pessoal chama de bater ponto em jogo. E esses jogos serem simples, serem casuais, é gostoso. Eu gosto desse tipo de jogo de bater ponto. Eu gosto de jogos onde eles não têm uma forma objetiva de eu jogá-los. Eu posso pegar um jogo de gacha e jogar como colecionismo. Posso pegar esse jogo de gacha e jogar como manufatura. Eu posso pegar esse jogo de gacha e jogar como adequação de conta, porque eles tendem a ser difíceis em adequação de recursos, porque eles pegam várias coisinhas diferentes. Falta um jogo de gacha bom, um jogo de gacha definitivo, um jogo de serviço que masterizou tudo aquilo para ele se tornar. Ainda falta, porque é um público, é um tipo de jogo, é um tipo de monetização que ainda precisa se desenvolver, mas ele não é problemático por si, entendeu? Lê, agora vamos para outro ponto. Cassino, vício e dependência. Tem, e eu não vou mentir que não tem. Esse tipo de lixo aqui, é para isso que isso existe. Você pegar dois vícios e juntar para esses dois vícios serem mais efetivos em destruir o seu cérebro. Aí a gente tem problema. Ao ponto que eu não sou tão contra a decisão de tornar jogo que tem uma mecânica abusiva de gacha. O problema é definir esse abusivo maior de 18 ou 25 anos. Se todo jogo de gacha fosse um Genshin da vida, da base, tipo, o pior jogo de gacha é um Genshin, nós não teríamos tanto problema. Nós não teríamos tanto problema, não. Ele ter mecanismo para não ser tão predatório é importante, mas muitos não têm. Entendeu o pontinho do que eu tô querendo dizer? Eu detesto o jogo de gacha, eu detesto o jogo de vocês tinham que morrer, sumir. E eu não vejo um futuro onde esses jogos somem. Então, um futuro triste. Não, caramba. Eu gosto de animação. Eu amo animação. Eu gostaria de um futuro onde animações fossem valorizadas e não tivessem que fazer a merda de live action de uma animação para isso virar mainstream. Adoraria, mas não é assim. Então eu rezo não para que as pessoas que gostam de live action ou que só veem verdade, só veem maturidade em live action, sumam, morram. Pá. Não. Eu gostaria que elas se desenvolvessem como amante da arte, só que não dá para todo mundo fazer isso. Nem todo mundo consegue viver de arte. Nem todo mundo quer, nem todo mundo precisa. Eu gostaria apenas então que essas adaptações fossem boas, respeitassem o original e que essas adaptações live action levassem as pessoas para a animação. Isso eu posso desejar. Então, mesmo que uma ação que eu não valoro, que eu não gosto, pegar a animação, tornar ela como inferior, a gente pedir na merda, já tinha que ter a porra do live action, do Miles Morales. Não! Pelo amor de Deus, para tornar ele uma merda de um filme live action medíocre. Peço um Aranhaverso da Liga da Justiça, um Aranhaverso do Superman, um Aranhaverso, tudo versão Aranhaverso que é porcaria de animações, de cinema, com qualidade, com identidade e com roteiro bom. É isso que eu quero. Mas não, para as pessoas, o troféu de vitória é virar um live action. Tá em Minecraft que eu não deixo mentir. Então, porque eu não valoro esse tipo de coisa, eu preciso, não vejo um futuro onde isso para, onde isso diminui. Muito pelo contrário, eu vejo um futuro onde isso aumenta. Triste? Não, tá tudo bem. Eu quero apenas filmes bons. Porque mesmo que eu não valore filmes live action,
versão live action, eu ainda valoro um bom filme. Um filme que ao menos tentou. Então, que tal a gente tentar achar um meio termo onde jogos serviços e jogos gacha sejam bons? O problema é que os únicos pontos que ele pegou aqui são os mais inflexíveis, que tem outros agravantes para manter essa prática viva. Entendeu? Ponto. E também educa o seu público. Pode tentar educar o público. Não funciona, mas você então fazer o contrassenso de jogos não pode funcionar. Que tal um jogo, um console que não custe 7 mil? Um jogo gamer, que o seu computador não precisa custar 10 mil para jogar. É fácil, né, jogar culpa nos jogos gacha quando o seu lado do jogo de verdade está fazendo 1 milhão de erros, sendo extremamente elitista, não sabe lidar com um público dissonante, gente chamando quem gosta de jogar Dark Souls de puta. Eu vi isso. Ai, você não, eu preciso de um jogo. Gente exigindo o modo fácil. Vocês não estão sabendo lidar com o conceito artístico em jogos. Vocês, dos jogos de verdade. Pedindo modo fácil no Sparking Zero. Pedindo modo fácil em Dark Souls, em The Ring. Sem saber, vocês, dentro dos jogos de verdade, vocês, entre aspas, né? Se vocês é a coisa mais espalhafatosa que eu já falei no canal, me perdoem. Mas vocês me entenderam. Não é assim que funciona. Não é assim que tem que funcionar e nem é assim que seja bom que funcione. Entendeu? Ponto. Eu sei que... cara, eu não achei que eu ia discordar tanto do Tucas. Eu adoro o canal do Tucas. Nem sei porque eu não tô inscrito. Adoro, de verdade. Eu assisti quase todos os vídeos do Tucas, tá? Não tô brincando, não. Quase todos os vídeos do Tucas. E o último vídeo que ele fez contando a história do cavalo foi muito bom. Porque ali tinha exemplos do quão problemático você fazer uma monetização predatória pode ser feita. Mas ele esqueceu de pensar que só teve a efetividade que teve antigamente porque era a primeira vez. O Dante, que gasta 40 mil reais por mês no CDZ, falou, eu não vou jogar o do jogo porque eu não quero gastar mais dinheiro. Ou falou, eu gasto até que os baleias do CDZ combinaram não diretamente entre si para gastar menos, porque não compensa gastar mais. Para não serem malucos comprando coisas que não vão ajudar. Então, essa mentalidade mais fatalista, além de não funcionar, além de ter uma análise meio um pouco embasada, Lê, você pode estar errado? Ah, caraca, tá? Posso estar muito errado a minha análise. Mas a minha análise pode estar errada, mas ela vai estar muito mais embasada. Lembre-se, cada teoria científica tinha uma contra-teoria que ela tinha que responder. Tão bem embasada quanto ela, só que só uma estava certa. Vejam a disputa da teoria do que gerava a gravidade, do que era cair. Vejam quais eram as duas pessoas que estavam lá com Einstein. Teoria da relatividade e a contra-teoria de fatores. Vetores, negócio lá da velocidade da luz. Vejam lá. Eles também eram muito inteligentes, muito mais do que eu e você. Eram cientistas de verdade. Estavam dentro do processo científico e estavam errados. Então não condicionem o pensamento de vocês em estar certo ou estar errado. Condicionem o meio. Vocês estarem certos por acaso, não pela mentalidade de vocês, é mais prejudicial para o senso crítico de vocês do que o que vocês podem imaginar. Belezinha? Mesmo assim, eu dei meu curtir, dei meu gostei. Não gostei das argumentações do vídeo, né? Me fez eu parecer a defender muito mais jogos gacha do que eu gostaria, tá bom? Só você, ó, tá passando, eu tenho um vídeo defendendo gacha, eu tenho 5 metendo pau no que o Genshin faz, metendo pau na administração do Genshin, metendo pau no jogo gacha, não se preocupe, tá? Eu não sou o Zé que fala que o jogo gacha é maravilhoso, tem 1 trilhão de problemas. Eu acho que eu tenho um vídeo que é a Gel Danael falando de Genshin, sobre a narrativa do Genshin, tá lá também. Então, pelo amor de Deus, é o meu único vídeo nesse canal aqui defendendo gacha, beleza? Meu Deus, nunca achei que ia viver pra isso.